Da tribuna da Câmara, o deputado federal Luiz Lima denunciou o que chamou de um projeto de impunidade no Brasil, explicitado com a volta do PT ao poder e com a decisão de soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que era o último preso da Operação Lava Jato. O deputado apontou ainda outros excessos do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, cometeu um ato que traz vergonha, que leva a moral do brasileiro lá para baixo. Fora do país, o Brasil já é considerado o paraíso da impunidade. O deputado alertou sobre as interferências do judiciário sobre os outros poderes e a consequente venezuelização do Brasil. Temos um cenário tenebroso pela frente. O Supremo Tribunal Federal, também por uma decisão equivocada, estou sendo educado com a palavra equivocada, em uma dobradinha com o PT, também em uma atitude de irresponsabilidade fiscal, teremos como resultado, sim, o enfraquecimento da economia, com a retirada do teto de gastos, quebrando uma regra fiscal, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que deveria ser discutido aqui, neste parlamento. Nós, congressistas, temos como finalidade criar, alterar e revogar leis. Estamos seguindo o mesmo caminho da Venezuela em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal fechou o Congresso Nacional. Luiz Lima fez um apelo: este Congresso tem que agir. Teremos duas rainhas Elizabeth, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados? Todos nós sabemos que em 6 meses o governo do PT vai sucumbir e vai levar junto o Supremo Tribunal Federal. O PT não tem competência para dirigir o país. O deputado alertou o presidente da casa: senhor Arthur Lira, Vossa Excelência vai ficar isolado. Vossa Excelência também vai ser engolido pelo Supremo Tribunal Federal. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar exercendo seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pelo senhor, hoje, dia 20 de dezembro, iniciamos as breves comunicações. Presidente Sidney Leite, a impunidade no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Tivemos, mais uma vez, uma decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal, resultado de uma justiça morosa no nosso país, onde o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, estado que já tiveram 5 governadores presos nos últimos 20 anos, um governador impeachmentado, tivemos a soltura de um ex-governador que saqueou 6
bilhões e 100 milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. A comemoração desse saque foi num baile na França. Era um governador que tinha os seus pés nas lamas, as suas mãos nos cofres e a sua cabeça em Paris. 6 bilhões desviados de infraestrutura, da saúde. O presidente Bolsonaro foi muito atacado nessa casa por deputados de oposição, chamando de genocida. Genocida é quem desvia recurso público. Quantas pessoas faleceram em decorrência a esse saque, fruto dessa ação de quadrilha, da qual o ex-governador foi condenado por 7 crimes, inclusive desvios de recurso, envios de recurso para o exterior e formação de quadrilha. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, num ato que traz vergonha, que leva a moral do brasileiro lá para baixo. Fora do país, o Brasil já é considerado o paraíso da impunidade. A gente tem um cenário tenebroso pela frente, onde o Supremo Tribunal Federal também, por uma decisão equivocada, eu estou sendo educado com a palavra equivocada, numa dobradinha com o PT, também numa atitude de irresponsabilidade fiscal, e que teremos como resultado, sim, o enfraquecimento da economia, que é retirar do teto de gastos, quebrando uma regra fiscal, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, que deveria ser discutido aqui, nesse parlamento. Nós, congressistas, temos como finalidade criar, alterar e revogar leis. Estamos seguindo o mesmo caminho da Venezuela em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal fechou o Congresso Nacional. Temos um futuro ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, onde se situa as 25 piores cidades em relação ao PIB. Resumindo, as 25 cidades mais pobres do país estão no Maranhão. Um futuro ministro da Justiça que usa o boné do Exército Cubano. Um futuro ministro da Justiça que no carnaval se fantasia com a foice e com o martelo. Um futuro ministro da Justiça que não se preocupa com as armas na Vila do João, no Rio de Janeiro, num baile onde meninos e adolescentes expõem 50 fuzis de guerra, mas se preocupa em fechar os clubes de tiro. Se preocupa em não deixar que o cidadão ou que outro parlamentar chame o ex-presidente Lula de ladrão. Que em nenhuma entrevista do futuro ministro cita a palavra justiça. Sérgio Cabral é um símbolo da impunidade do nosso país, é o símbolo de uma justiça morosa, é um símbolo daquela estátua que está na frente do Supremo Tribunal Federal, sentada, vendada e sem a balança. Esse Congresso tem que agir. Teremos 2 rainhas Elizabeth, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos que em 6 meses o governo do PT vai sucumbir e vai levar junto o Supremo Tribunal Federal. O PT não tem competência para dirigir o país. O PT não tem moral para dirigir o país. Indicando Haddad, Ministério da Economia, indicando Flávio Dino, Aloysio Mercadante para o BNDES. BNDES, que serve para financiar pequenas e médias empresas, infraestrutura, inovação e tecnologia no Brasil, financiou metrô na Venezuela, porto em Cuba. É isso que queremos para o Brasil? Senhor Arthur Lira, o senhor vai ficar isolado. O senhor também vai ser engolido pelo Supremo Tribunal Federal. Peço que os novos deputados que ingressem nessa casa, a partir de 1º de fevereiro, tenham responsabilidade com o futuro das próximas gerações. É fora Lula, é fora PT e por um Supremo... 30 segundos, por favor, presidente. Já estamos concedendo 5 minutos em vez de 3, mas vou conceder mais os 30 segundos. Obrigado, presidente Sidney Leite. Precisamos, na próxima legislatura, alterar a nossa Constituição, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal seja indicado, não mais indicado por presidente, e sim com 11 juízes de carreira validado pela população e com mandato de 8 anos. Muito obrigado, presidente Sidney Leite, e desculpa ter cedido o tempo. Muito obrigado. Eu queria só aproveitar mais 2 minutinhos da sua paciência, é que hoje nós não temos sessões do plenário do Senado Federal, mas o Brasil foi surpreendido
Muitos brasileiros estão atônitos com o que aconteceu a partir desse protagonismo exacerbado da nossa Corte Suprema. Além dos brasileiros com medo, que já estão há alguns meses com medo, jornalistas calados, pastores, artistas e até parlamentares, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, nós tivemos hoje 2 notícias assim bombásticas, né? A gente nem domingo tem mais tranquilidade. E uma decisão ontem à noite sobre a questão de uma PEC que foi debatida aqui, que estava sendo debatida lá na Câmara dos Deputados, a PEC que alguns chamam de PEC fura-teto, outro PEC Argentina, PEC do estouro, mas o fato é que, numa canetada só, um ministro do Supremo Tribunal Federal jogou o Legislativo para a lata do lixo. Todo o trabalho que foi feito e que estava sendo feito, né? E isso é muito preocupante, porque nós somos aqui pagos para trabalhar, nós somos eleitos justamente para legislar, para fazer esse trabalho. E o ativismo político judicial do Supremo inviabiliza. A gente fica até imaginando, será que chegou a hora de pegar a chave e entregar aí lá um grupo de senadores, de deputados, entregar a chave do Congresso para o Supremo, se render de vez? Ou vamos agir, finalmente ter coragem para acabar com essas decisões monocráticas absurdas? Chegou perto, inclusive há 2 anos atrás, uma iniciativa do senador Iovisto, que infelizmente não prosperou. Mas nós estamos chegando no limite do insuportável. Esse é um ponto. E hoje, eu até sou contra, sempre votei contra essa questão das chamadas emendas do relator, orçamento secreto, mas é aquela velha história, os fins não justificam os meios, né? Se o Congresso estava deliberando dentro dessa linha, que eu discordo, mas estava deliberando, não pode, de uma noite para o dia, o Supremo resolver e também numa deliberação que não faz parte da sua competência, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas usurpando o poder do Legislativo, vai lá e resolve o assunto. Então, a gente fica assim atônico, a serviço de quem está, né, o Supremo Tribunal Federal, de algum partido que acabou o orçamento secreto e agora tem um aliado secreto. O que é que está acontecendo nisso tudo, né? Então, muito preocupante esses alinhamentos de poder que a gente está vendo hoje e o Congresso se rebaixando cada vez mais. Mas eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, né? De cada um de nós, deles também, mas eu acho que chegou a hora da gente agir, senão não faz sentido o nosso trabalho. Muito obrigado.